Oi, aqui é a doutora Cristine Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Hoje eu vim falar sobre o dano cerebral causado pela falta de oxigênio, qualquer que seja a sua origem, que seja por uma parada cardiorrespiratória, seja por um problema pulmonar, por um engasgo, por uma sufocação, e nos casos que acontecem na hora do parto, de sofrimento fetal, onde essa criança nasceu roxa, sem respirar, com Apgar baixo, que ela faltou oxigênio no decorrer do trabalho de parto. Então, essas crianças ficam com marcas no cérebro para o resto da vida, dependendo da quantidade de tempo que elas ficaram sem oxigênio. Então, assim, se você ficou pouco tempo, você vai ter uma marca pequena. Se você ficou muito tempo, você vai ter uma marca maior. Se você ficar muito tempo, você morre, porque nós precisamos do oxigênio para viver. E explicando essa forma no posto de saúde, no atendimento, eu fiz uma comparação que talvez ajude algumas das pessoas. Comparando com uma planta, nós precisamos de oxigênio, a planta precisa de água. Se você não der água em quantidade suficiente e adequada, essa planta também não se desenvolve da forma adequada. Então, a falta de oxigênio, ela é responsável por o atraso do desenvolvimento neurológico em muitos casos. Principalmente porque nós não podemos ficar sem oxigênio por um tempo muito grande. 10 minutos, quase todo mundo morre se ficar sem oxigênio. Apenas pessoas muito treinadas para mergulho em apneia que conseguem passar da barreira de 10 minutos sem respirar. Nós, normais, sem um exercício para essa função, 10 minutos nós morremos se a gente ficar sem respirar. A partir de 3 minutos já podem ocorrer marcas, e essas marcas são marcas que ficam. Você teve uma cesariana, a criança passou um tempo sem respirar, mas ela nasceu molinha, nasceu roxa, mas foi dado oxigênio, ela voltou. Sim, mas ela passou aquele tempo. E aquele tempo vai deixar marcas. E nessa comparação que eu fiz para simplificar para os pacientes que eu estava atendendo, eu comparei com... Aqui eu moro em Fortaleza, então nós temos uma região que é muito sofrida pela falta de água, falta de chuvas. Então eu estava fazendo uma comparação simples para as pessoas entenderem. O sertanejo, ele planta o feijão, ele planta o milho na esperança de um bom inverno. Se houve um bom inverno, o feijão dele vai crescer, ele vai ter uma boa produção, ele vai estar feliz porque aquilo ali se desenvolveu. Se nós tivermos um inverno com chuvas irregulares, ele não perdeu, mas aquele feijão dele não cresceu tanto quanto poderia e não vai te dar uma produção que poderia ter sido realizada com um inverno bom. Se houve uma seca, não houve chuva, o sertanejo perdeu a lavoura. E aí, umas pessoas me perguntaram, doutora, mas como assim? Mas ele não está respirando? Gente, é como a lavoura. No momento, a planta precisa de água sempre. Se ela passou um bom período sem água, você voltou, choveu, ela não morreu, mas só que ela não tem o mesmo desenvolvimento. As crianças que tiveram falta de oxigênio na hora do parto, elas têm um atraso do desenvolvimento neurológico. Elas têm risco de ter um atraso do desenvolvimento neurológico. Existe a época de sentar, a época de engatinhar, a época de falar e depois a época de ter raciocínio lógico, memória, atenção, concentração. Se essa criança teve uma falta de oxigênio, essa falta de oxigênio pode causar um atraso nesse desenvolvimento neurológico e comumente são as causas mais encontradas para o atraso do desenvolvimento neurológico é a falta de oxigênio na hora do parto, porque o parto é um momento crítico. A criança até o momento ela não respira, ela recebe tudo durante toda a gravidez pela mãe, pelo cordão umbilical.
no trabalho de parto, ela precisa assumir a função respiratória de imediato, de pronto. Além disso, a circulação por esse cordão umbilical tem que estar boa, tem que estar dando a ela todo o oxigênio até o momento que ela vai realmente nascer. Se essa mãe tem pressão alta, se essa mãe está com dificuldades, o trabalho de parto é demorado, o aporte para aquela criança, o fluxo sanguíneo com oxigênio que vai pelo cordão umbilical não está perfeito e ela também não tem a capacidade de respirar ao nascer, existe uma falta de oxigênio que é percebida pela cianose das extremidades, que podem evoluir para o rosto da criança e até para o corpo inteiro. E aí, isso foi visto e na cesariana, na hora do nascimento, o médico que está lá, ao ver que a criança não está respirando, é uma urgência, todo mundo corre para dar oxigênio, aspirar se houver alguma secreção e dar oxigênio. Para quê? Para que essa criança sobreviva. Mas já aconteceu um período do tempo que ele não estava respirando. Então ele tem risco que esse período tenha sido um período suficiente de tempo para deixar marcas. Quando é que eu vou saber? Com o futuro. Se foi um tempo muito prolongado, eu tenho certeza. Tenho certeza porque essa criança ela estava realmente parada ao nascer. Foram vários minutos para que a gente conseguisse que ela voltasse a respirar, a ser entubada. Mas se foi uma coisa mais rápida, eu não sei há quanto tempo. É um tempo muito pequeno. A partir de 3 minutos eu já tenho possibilidade de marcas. 3 minutos é um tempo muito pequeno. Então, com isso, o oxigênio é fundamental. Não estou dizendo que ele é a única coisa, porque também a glicose é fundamental para o cérebro, mas precisa de mais tempo. Para você ter uma hipoglicemia, você precisa de mais tempo, de horas de jejum. E já o oxigênio não, são minutos. Minutos sem conseguir respirar te deixam sequelas. E infelizmente eu tenho casos no consultório de crianças que estavam com desenvolvimento neurológico normal, que eram crianças ativas, normais, porém, por uma fatalidade, por um descuido, se engasgaram, muito comum com azeitona, com uva, por isso que eu não gosto desses alimentos em crianças pequenas. E por acaso se engasgaram e pelo formato foi difícil, não conseguia se desengasgar essa criança, então houve uma falta de oxigênio. E a partir daí, ela também vai ter uma marca no cérebro e ela também vai ser classificada como um paciente com paralisia cerebral, dependendo do tempo que ela ficou. Infelizmente, no caso dos engasgos, que a mãe não consegue desengasgar em casa, que chegam ao hospital engasgado, o tempo é tão grande que realmente a sequela é imensa. Então, muito cuidado com esses alimentos em crianças pequenas. Quando você tem um agravo no cérebro com a falta de oxigênio, nos primeiros anos de vida, até os 2 anos, é classificado como paralisia cerebral. Então, a classificação, mesmo que não tenha sido ao nascer. A falta de oxigênio não foi ao nascer, mas foi com 6 meses, foi com 1 ano. Essa criança tem uma apresentação clínica, uma sequela com apresentação clínica igual ao paciente que teve a falta de oxigênio na hora do parto. Então, eu espero ter ajudado no entendimento para essas mães com a minha comparação. Sei que eu fui muito simplista e eu sei que eu terei críticas por isso, mas espero ter ajudado. Um beijo.